Olá, gente querida do Piauí e do Brasil. Mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre aquele jornalista que chamou o pobre nordestino de pobre estúpido. Não vou dizer o nome dele, nem a emissora, nem o jornal que ele trabalha. Mas quero mostrar para ele e para todos que acham que os pobres são pessoas incapazes, pessoas que não têm a mesma credibilidade de um rico ou de uma pessoa com uma boa formatura. Eu quero só mostrar para ele que os pobres e a maioria daqueles que são analfabetos tem inteligência e tem capacidade e coragem de falar, mostrar que também é um cidadão igual a qualquer um ou outro, muito bem formado, muito bem empregado ou muito rico. Não importa, todos somos iguais. E os pobres nordestinos, assim como de todo o Brasil, têm inteligência. E nós entendemos muito bem o que significa a política. E sabemos que delas nós também precisamos. Então, nós não somos estúpidos, nós somos cidadãos igualmente ele. Aliás, diferente dele, porque nós pobres jamais vamos chamar um jornalista de jornalista estúpido. Só mostrar para ele que a gente não é estúpido, que nós pobres, no meu caso, pobre e com pouco estudo, talvez que considerado um analfabeto para ele e para muitos outros, mas temos também a nossa inteligência. Tudo bem. E quero falar um pouquinho em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, o qual o presidente deu uma grande oportunidade para que ele fizesse um trabalho bonito no Brasil em defesa da segurança do país. Um ministério potente, o mais forte do governo, e no meu ponto de vista ele não soube valorizar, pois a pessoa que assume um ministério, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com toda a confiança que o presidente deu a ele, toda a credibilidade que o presidente deu a ele, e ele fazia o papel que fez, no meu ponto de vista, ele não passa de uma pessoa que se deixou ser levado pelos outros, por aqueles que não fizeram nada no país, só desviaram e que acharam que ele estava em uma posição boa perante a sociedade brasileira, principalmente o eleitorado. Então, colocaram na cabeça dele que ele poderia sair e que poderia ser o próximo presidente da República, assim derrotando o presidente. E ele, particularmente, colocou na cabeça que ao sair do governo poderia derrubar o presidente, com acusações falsas, porque nenhuma acusação verdadeira até agora apareceu e nem vai aparecer, porque o nosso presidente não é doido, nosso presidente é um homem de bem, honesto, junto com toda a sua família, Flávio, Eduardo, Carlos, enfim, é uma família de pessoas que começaram lá de baixo, chegaram ao poder máximo com muita capacidade e honestidade. Por isso, eu sou um apoiador fielmente de Jair Messias Bolsonaro e dos seus filhos. Assim como meus filhos são bons, os dele também são. Em relação ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eu também quero me manifestar um pouquinho. Porque muitas vezes pode que o médico ache que uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta ou com pouco estudo não sabe de nada. E quero deixar bem claro que nós sabemos e muito bem sobre o que acontece. Eu, quando assistia o Mandetta no seu programa de todos os dias à tarde, eu percebia muito bem que ele estava completamente errado. Quando ele dizia que ao adoecer, ao sentir os sintomas da doença, recomendando para que as pessoas ficassem em casa e só fosse para o hospital quando estivesse cansado, até eu, que nem praticamente estudo tenho, sabia que ele estava errado. Então, ele também, assim como o Sérgio Moro, ele achou que ele estava em uma posição muito boa
na política nacional e que, ao sair do governo, poderia ser um candidato forte para concorrer à presidência da República em 2022. Só que ele não estava sabendo de que a nação brasileira estava observando o trabalho dele no Ministério da Saúde. Então ele errou muito feio, parece até que ele não entende nada de ciência, na verdade ele não entende, é apenas um médico, e que não fez um trabalho aonde pudesse dar uma tranquilidade maior ao povo brasileiro em relação a essa maldita pandemia, que foi enviada e ninguém sabe por onde. Mas todos nós temos dúvida. Então, no meu ponto de vista, Sérgio Moro, Henrique Mandetta, 2 ex-ministros, o melhor que aconteceu com eles foi deixar o governo. E hoje, com um grande ministro da Justiça, André Mendonça, a coisa está funcionando muito bem, nós estamos acompanhando. É um homem sério, honesto, muito inteligente, com uma capacidade enorme de trabalhar em defesa da segurança do país, junto ao presidente e ao povo brasileiro. E então é isto. Sobre os ministros, os ex-ministros, o meu ponto de vista é esse. É isso. Então, eu não acreditei neles, já vinha desconfiando, não gostei do trabalho deles, e eu, como um cidadão brasileiro, como um eleitor de Bolsonaro, que sou e irei continuar, não aceito a forma como os 2 ex-ministros fizeram no governo do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. E em relação ao novo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é um homem preparadíssimo, está fazendo um trabalho exemplar, um trabalho aonde até muitos opositores do governo aprovam o seu trabalho. Até porque, para ser ministro da Saúde, eu acho que não precisa ser simplesmente um médico. Até porque José Serra, quando foi ministro da Saúde, naquela época do Fernando Henrique, ele foi considerado, eu acho que o melhor ministro de saúde do mundo. Ele fez um trabalho exemplar, foi um grande ministro. Apesar de que hoje, infelizmente, há muitas denúncias contra ele, mas ele fez um trabalho excelente como ministro da Saúde. E ele não é médico. Então, a mesma coisa, Eduardo Pazuello está fazendo um trabalho decente. Talvez se ele tivesse desde o início, não teria morrido o tanto de gente que morreu. E outra coisa, em relação ao Nelson Tait, ele é um homem muito inteligente que ia ser um grande ministro da Saúde. Agora ele é um cara que ficou, no meu ponto de vista, ficou com medo de assumir o Ministério da Saúde diante de tantas polêmicas que poderiam vir a acontecer ou ocorrer, já que o dinheiro estava correndo frouxo, todos nós sabemos que a situação que está acontecendo em todo o país. Então eu acho que aí foi um dos motivos de que ele não quisesse ficar no governo. Mas se é uma pessoa de bem, inteligente, capacitada, Nelson Tait com certeza era e é. E outra coisa, eu estou fazendo esses vídeos mostrando para o povo brasileiro, os intelectuais, que os pobres também sabem de muitas coisas. Apesar que eu não sei de tudo, mas na verdade de tudo sei um pouco. Sou pobre, não tenho praticamente condição financeira boa, uma condição financeira muito fragilizada. Afinal, eu estou fazendo esse vídeo gravando no celular da minha nora, porque olha o celular que eu tenho, o lanterninha, para vocês terem uma ideia. Eu estou com esse lanterninha bem aqui. E estava esperando o final desse ano para mim arrumar minhas coisas, poder comprar um celular melhor para mim. Infelizmente chegou esta doença e empancou tudo. Agora só depois que retornar tudo, normalizar, que eu vou me preparar para mim poder comprar um celular bom para mim e dar continuidade ao meu trabalho. E vou ficar gravando meus vídeos assim, sempre que a minha nora puder gravar. E assim estou levando a vida. Uma situação um pouco complicada. Mas uma pessoa pobre
que praticamente não estudei, e não estudei porque não quis. Se eu quisesse hoje ser um jornalista, um economista, ou qualquer uma outra área, com certeza eu era, porque inteligência eu tenho. E eu sou de uma família pobre, humilde, mas que tem nome e sobrenome. Uma família que veio, talvez, que no final do século XVII, início do século XVIII, de Portugal para o Brasil, e continua aqui a família Passos. José Ferreira Passos é meu nome. E tenho muito orgulho de ser um cidadão simples, humilde, um pouco estudo, mas estou vivendo nesse mundo com muito respeito, tanto à minha família, como qualquer uma outra pessoa do universo, que é isso que nós devemos fazer, respeitar-se nós próprios e os outros. É assim que a gente deve fazer. E nós temos um presidente desta natureza. O presidente Jair Messias Bolsonaro é um grande presidente e não dá certo ele ser tão perseguido por uma croja de gente que só fez o mal no Brasil e que hoje essas pessoas que fizeram o mal do país não querem deixar ele governar. Todos nós sabemos que essas pessoas não querem que ele governe, porque ele está lutando para que o governo dele seja um governo sério, um governo coerente, um governo de respeito, um governo que respeita Deus, a família e a liberdade de expressão. Ele não é ditador, ele não é comunista, ele não é genocida. Ele é um cidadão de bem, para o bem, tentando cuidar do bem de todos os brasileiros. E outra coisa, ele é um grande aliado do presidente norte-americano, Donald Trump, também do presidente ou primeiro-ministro de Israel, lá da Índia, e por aí vai. Tem grandes parceiros pelo mundo que, com certeza, a intenção de todos é se ajudarem, fazer do universo um universo melhor, onde todos possam viver bem. Muito obrigado, até o próximo vídeo.